Em certos momentos da vida adulta, a experiência cotidiana começa a apresentar uma alteração difícil de delimitar. Nada parece se romper de forma visível. As rotinas seguem ativas, as obrigações continuam sendo cumpridas, os vínculos permanecem estáveis. Ainda assim, algo se desloca. Aquilo que antes oferecia sustentação passa, gradualmente, a parecer insuficiente, não por uma falha evidente, mas por uma perda quase silenciosa de aderência. O familiar deixa de produzir o mesmo efeito interno, mesmo quando não há um motivo concreto identificável. Esse estado raramente se manifesta como sofrimento intenso. Não costuma vir acompanhado de crises explícitas nem de emoções facilmente nomeáveis. Situa-se numa zona intermediária. Há desconforto, mas não dor aguda. Há estranhamento, mas não ruptura. A vida prossegue, porém com menor envolvimento subjetivo. As ações continuam, enquanto o sentido que as acompanhava se enfraquece. Registros clínicos, autobiográficos e ensaísticos do século XX descrevem experiências semelhantes com frequência. Em muitos relatos, esse desconforto aparece como pano de fundo persistente. A pessoa continua ocupando papéis sociais, mantendo relações e respondendo a expectativas, mas com investimento psíquico progressivamente menor. Tarefas simples passam a exigir esforço desproporcional. Conversas habituais soam repetitivas. Ambientes antes neutros ou acolhedores perdem vitalidade, não porque tenham se transformado objetivamente, mas porque a forma interna de assimilação já não é a mesma. A explicação inicial costuma recorrer a causas conhecidas. Fala-se em fadiga acumulada, excesso de demandas, insatisfação pontual. Tentam-se ajustes externos, distrações, reorganizações superficiais. Quando essas estratégias não produzem efeito duradouro, o incômodo retorna nos momentos de pausa, com a mesma constância discreta. Nos escritos de Carl Jung, estados desse tipo aparecem associados a momentos em que a estrutura consciente deixa de representar, de modo satisfatório, a totalidade da experiência psíquica. Não se trata de colapso nem de crise aguda. O que ocorre é um descompasso progressivo. A forma de vida construída até então começa a se mostrar estreita diante de conteúdos internos ainda pouco reconhecidos. Jung não descreveu isso como um chamado inevitável à mudança, nem como prenúncio de algo superior. Falou em tensão psíquica não elaborada, cujo desfecho permanece aberto. A tensão, por si só, não garante reorganização. Indica apenas que algo deixou de se ajustar. Com a permanência desse estado, a atenção se modifica. Aspectos do cotidiano antes ignorados passam a ser notados. Detalhes ganham relevo, certos temas reaparecem em contextos distintos. Isso não ocorre porque o mundo externo tenha se tornado intrinsecamente mais significativo, mas porque a estrutura perceptiva entra em processo de ajuste. Em períodos de estabilidade, a atenção tende a ser econômica, filtrando estímulos de forma automática. Em períodos de tensão, ela se amplia, buscando relações ainda sem forma definida. Jung foi cuidadoso ao diferenciar observação fenomenológica de atribuição de sentido absoluto. A ampliação da percepção não indica direção externa, nem oferece garantia de acerto. Indica apenas maior sensibilidade a padrões, e essa sensibilidade costuma vir acompanhada de ambiguidade. Percebe-se mais, compreende-se menos. O que antes sustentava já não basta, e o que poderia substituir ainda não se apresenta de forma estruturada. A experiência permanece suspensa. Nesse intervalo, interpretações rápidas se tornam tentadoras. Jung considerava esse período decisivo justamente por sua indefinição. Não se trata de um estágio de respostas, mas de perguntas ainda imprecisas. A psique começa a redistribuir conteúdos negligenciados ao longo da adaptação social.
Nada disso ocorre de maneira espetacular. O que se observa é uma alteração gradual na qualidade da experiência interna, e é nesse terreno instável que outros movimentos começam a se articular. Quando a tensão discreta se prolonga, a percepção tende a se tornar mais associativa. Jung observou, em contextos clínicos, que quando a consciência deixa de operar de forma plenamente satisfatória, seus filtros habituais se afrouxam. A mente, antes orientada por funções bem delimitadas, passa a registrar relações mais amplas e menos utilitárias. Nesse estágio, tornam-se frequentes as repetições temáticas no ambiente. Assuntos semelhantes surgem em conversas distintas, leituras ocasionais, comentários aparentemente aleatórios. Jung não interpretou isso como mensagens nem como orientações externas. Tratou como fenômeno atencional. Aquilo que ocupa o campo psíquico tende a ser reconhecido com maior facilidade quando reaparece fora dele. A relevância não está no evento em si, mas na disposição da mente em percebê-lo como relevante. Esse aumento de associações não traz alívio imediato. Em muitos casos, amplia a indefinição. Há mais possibilidades disponíveis e menos organização interna. A estrutura anterior perdeu consistência, enquanto a nova ainda não se consolidou. A consciência se encontra num intervalo em que certezas antigas já não sustentam e referências alternativas ainda não estão disponíveis. É nesse ponto que a pressa por estabilidade pode gerar fechamentos prematuros. Surgem explicações simplificadoras, narrativas absolutas, interpretações rígidas. Jung foi crítico em relação a soluções rápidas. Para ele, eliminar a incerteza cedo demais pode interromper processos psíquicos relevantes. A tensão, embora desconfortável, cria espaço para que conteúdos negligenciados emerjam com menor distorção. Nesse período, a experiência do tempo também se altera. O futuro perde nitidez. Planos de longo prazo parecem menos convincentes. Decisões antes óbvias passam a ser adiadas, não necessariamente por indecisão patológica, mas porque os critérios utilizados anteriormente já não funcionam com a mesma eficácia. A vida externa continua exigindo respostas, enquanto internamente cresce a dificuldade de sustentar compromissos que não dialogam com o estado atual. Jung interpretou esse movimento como redistribuição da energia psíquica. O investimento começa a se retirar de formas de adaptação que já não correspondem à realidade interna. Não se trata de rejeição consciente nem de juízo moral. Inicialmente, manifesta-se como cansaço, desinteresse ou irritação difusa. Apenas mais tarde pode assumir a forma de decisões objetivas. Por enquanto, o que existe é uma vivência cotidiana menos automática e um período prolongado de observação, no qual perguntas começam a se formar sem linguagem precisa. Com a ampliação dessa observação, algo também se modifica no campo das relações. Na maioria das vezes, não há rupturas abruptas. O que ocorre é um enfraquecimento gradual de certos vínculos. A presença permanece, mas a centralidade diminui. Interações antes naturais passam a exigir esforço. Esse afastamento raramente é deliberado. Surge da dificuldade crescente de sustentar determinados contextos com a mesma disponibilidade psíquica. Nos escritos de Jung, esse movimento se articula com a noção de persona, o conjunto de papéis e atitudes que possibilita a adaptação social. Enquanto há correspondência entre persona e necessidades internas, ela opera com relativa fluidez. Quando essa correspondência se enfraquece, mantê-la exige esforço crescente. A psique tende, então, a reduzir estímulos externos, não por rejeição do mundo, mas por necessidade de reorganização interna.
Essa redução costuma ser vivida de forma alívio na diminuição das demandas e desconforto diante da perda de referências conhecidas. Nesse contexto, o silêncio adquire outra qualidade. Deixa de ser apenas ausência de estímulo e passa a funcionar como espaço de observação. Torna-se mais evidente o impacto de determinadas interações. Situações antes toleradas sem questionamento passam a gerar desconforto imediato. Nem sempre existem critérios racionais claros. Certos encontros simplesmente deixam de se ajustar. Jung considerava esse tipo de percepção um indício de que conteúdos inconscientes influenciam a avaliação consciente antes de se tornarem formuláveis. Paralelamente, intensifica-se a atividade simbólica. Sonhos podem se tornar mais vívidos, com imagens recorrentes e maior densidade emocional. Jung dedicou parte significativa de sua obra à análise desses materiais, enfatizando que não devem ser tratados como mensagens literais nem como previsões. Para ele, o sonho expressa tentativas do inconsciente de compensar unilateralidades da consciência. Quando a vida consciente se estreita, a vida psíquica amplia o campo por meio de imagens. Símbolos de passagem, deslocamentos, portas, caminhos, aparecem com frequência em períodos de transição. Não apontam para eventos específicos, mas para estados intermediários. O contraste se torna evidente. Externamente, a vida pode parecer estável. Internamente, algo se intensifica. A falta de validação externa tende a ampliar a sensação de estranhamento. Por isso, Jung advertiu contra a atribuição apressada de sentido definitivo. A ambiguidade nessa perspectiva não é um erro a ser eliminado, mas uma condição a ser sustentada por algum tempo. Nesse mesmo período, memórias retornam sob nova perspectiva. A revisão do passado não ocorre por nostalgia, mas por necessidade de integração. Conteúdos antes minimizados ou deixados à margem pedem reconhecimento. Para Jung, reorganizações psíquicas profundas raramente acontecem sem algum tipo de revisão histórica da própria trajetória, não para corrigir o passado, mas para compreendê-lo em um contexto mais amplo. À medida que essa revisão avança, o desconforto tende a ganhar contornos mais definidos. A fricção entre a forma de vida mantida e a experiência subjetiva atual se torna mais perceptível. Escolhas antes defendidas com convicção passam a gerar dúvida. Compromissos assumidos em outro momento da vida começam a pesar. A psique raramente rompe estruturas de uma só vez. O mais comum é o desgaste progressivo. O que fluía com naturalidade passa a exigir esforço constante. Esse desgaste pode ser confundido com falta de disciplina, quando pode indicar desinvestimento gradual. A energia psíquica deixa de encontrar retorno suficiente nas formas que sustentava. Nesse estágio, circunstâncias externas podem se tornar menos favoráveis. Projetos encontram obstáculos. Relações se desgastam. Jung não interpretou isso como punição ou destino, mas como coincidência funcional entre estado interno e possibilidades externas. Ainda assim, insistiu na cautela. Nem toda dificuldade externa exige mudança, e nem toda mudança interna pede ruptura imediata. A psicologia analítica não oferece critérios universais. Propõe observação prolongada e resistência a decisões precipitadas. Com o enfraquecimento de narrativas antigas, explicações rígidas sobre identidade e trajetória passam a parecer simplificadoras. Sem uma história clara para organizar a experiência, surge a tendência de buscar outra rapidamente. Jung sugeriu que suportar um vazio narrativo temporário pode fazer parte do processo de individuação. A ausência de uma narrativa substituta não indica falha. Pode indicar elaboração em curso. Forçar conclusões tende a produzir soluções artificiais. Em muitos casos, esse período é acompanhado por sensação de esvaziamento.
Referências antigas se dissolvem antes que novas se consolidem. A psicologia analítica descreve esse movimento como desidentificação. Papéis e pertencimentos deixam de definir a identidade com a mesma força. Trata-se de uma condição exigente, porque desmonta estruturas sem oferecer substituições imediatas. A preservação rígida do que resta tende a ampliar o desgaste. Nesse intervalo, pequenas decisões ganham importância, não por determinarem o futuro, mas por revelarem mudanças nos critérios internos. Preferências se alteram. Certos caminhos deixam de fazer sentido, outros passam a ser considerados. Em geral, não há entusiasmo exuberante, há cautela. A reorganização tende a ocorrer por acúmulo de ajustes, não por viradas dramáticas. Com a permanência nesse estado, algo começa a se diferenciar com mais nitidez. A forma de avaliar possibilidades se altera. Gradualmente, certos caminhos produzem maior coerência interna, enquanto outros geram desconforto imediato, mesmo sem justificativa racional clara. Jung associou esse movimento ao fortalecimento de uma função psicológica que, em fases anteriores, costuma permanecer secundária: a intuição. Na psicologia analítica, intuição não se refere a pressentimento místico nem a acesso privilegiado a verdades ocultas. Trata-se da capacidade de perceber direções possíveis a partir de padrões globais, sem depender exclusivamente de dados imediatos. Quando expectativas externas e narrativas herdadas perdem força, essa função pode ganhar espaço como recurso compensatório. Ela não oferece garantias, fornece orientações provisórias em contextos de incerteza. As decisões passam a ocorrer de modo distinto. Muitas vezes não são grandes mudanças, mas pequenas recusas e aceites. Algo deixa de parecer viável, mesmo permanecendo possível. Algo passa a ser considerado, mesmo sem segurança. Um aspecto marcante é a redução do conflito interno diante da incerteza. Pode não haver clareza sobre o destino, mas há maior nitidez sobre o que já não pode ser sustentado. Isso reduz desgaste, ainda que não elimine dúvida ou receio. Para Jung, agir sem certeza absoluta faz parte de ajustes sucessivos, não de um caminho linear de acertos. Paralelamente, padrões recorrentes se tornam mais visíveis. Temas reaparecem em fases diferentes, sob formas variadas. Esse reconhecimento não precisa assumir caráter moral. Trata-se de compreensão estrutural. Ele não impede repetições automaticamente, mas amplia a margem para que escolhas futuras não sejam apenas reações a experiências anteriores. A partir daí, pode surgir uma estabilização provisória, um acordo temporário entre consciência e inconsciente. Não se trata de um ponto final. Trata-se de uma condição que permite seguir com menor urgência e menor necessidade de controle. Algumas perguntas perdem pressa, outras permanecem abertas sem gerar o mesmo nível de tensão. A vida cotidiana começa a se reorganizar por ajustes graduais. Hábitos, rotinas e prioridades se reconfiguram sem necessidade de justificativas grandiosas. Com essa estabilização, a experiência subjetiva adquire outra tonalidade. Não há euforia nem resolução completa. O que se observa é redução do atrito interno. As tensões continuam existindo, mas deixam de ocupar o centro da experiência. Jung descreveu esse estado como consequência indireta de uma integração parcial. A energia antes consumida pela resistência se redistribui. Os desafios permanecem, mas passam a ser vividos de outro modo. A relação com controle também se altera. A necessidade de antecipar resultados diminui. Planos continuam sendo elaborados, mas com menor rigidez. A tolerância à imprevisibilidade aumenta.
Não por expectativa de desfechos favoráveis, mas por reconhecimento dos limites da previsão. Jung não descreveu essa fase como chegada definitiva. Falou em condição transitória. A psique continua oscilando conforme novas demandas surgem. Ainda assim, essa fase permite escolhas menos reativas. Limites passam a ser reconhecidos com maior realismo. Nem tudo precisa ser resolvido imediatamente. Nem toda possibilidade precisa ser explorada. Questões antigas podem retornar sob outra perspectiva, com maior distanciamento. Não indiferença, mas capacidade de observar sem identificação total. Nesse contexto, a identidade tende a se tornar menos rígida. A autoimagem deixa de se apoiar exclusivamente em funções e expectativas externas e se torna mais flexível, ainda que menos definida. Para Jung, essa flexibilidade pode ser uma condição importante para a adaptação ao longo da vida, desde que acompanhada de formas de organização igualmente provisórias e revisáveis. O que foi descrito aqui não constitui um modelo universal, nem um percurso ideal. Trata-se de uma leitura interpretativa de tendências observadas em determinados contextos da experiência humana, conforme analisadas por parte da psicologia do século XX. Não há consenso absoluto. Essas dinâmicas não se aplicam de maneira uniforme a todas as pessoas. A advertência metodológica central dessa perspectiva é a recusa de fórmulas fechadas. A psique se reorganiza de acordo com circunstâncias históricas, sociais e individuais. A experiência psíquica permanece em movimento, novas tensões surgem, questões retornam sob outras formas, reorganizações ocorrem em níveis distintos. O que pode existir no máximo é um enquadramento mais amplo para compreender por que certos períodos parecem exigir silêncio, revisão e reconfiguração, antes que definições mais claras se tornem possíveis. É nesse intervalo, entre o que já não sustenta e o que ainda não se consolidou, que grande parte da vida psíquica adulta se desenrola, de forma discreta, complexa, historicamente situada.